Olá pessoal, essa é a primeira parte da aula 8, onde a gente vai dar início à segunda parte do nosso curso de Mecânica Clássica. Na primeira parte do curso, nós nos limitamos a estudar o movimento das partículas em linha reta, partículas que se movimentavam em uma única dimensão. Agora, nós vamos analisar o movimento de coisas que se movimentam no plano e no espaço tridimensional. Então, só para a gente relembrar, quando a gente ia descrever o movimento de uma partícula em uma dimensão, como a gente estudou anteriormente, algumas coisas eram importantes, né? Então, para efeito da gente saber determinar o posicionamento de uma partícula, a gente precisava de um ponto de referência, que a gente costumava chamar de origem, e também de uma orientação para o eixo coordenado, né? Então, se isso aqui representa o eixo do x, eu estou escolhendo aqui o eixo x crescente no sentido positivo, apontando para a direita, né? Então, isso aqui é uma escolha, assim como a origem do sistema de coordenadas é também uma escolha. Feita essa escolha, eu consigo agora determinar uma posição para a partícula em cada instante de tempo, né? Então, a posição x0 aqui marca, por exemplo, a posição inicial da partícula, do movimento desse objeto. Mas no instante de tempo posterior, a posição pode não ser mais a mesma que a posição inicial. Vai ser uma nova posição que a gente determina por um x de t, que depende do instante de tempo em consideração. Quando nós vamos analisar um movimento em duas dimensões, acontece algo muito parecido. Então aqui eu peguei um exemplo ilustrativo de um jogo de futebol que a gente está assistindo ele, da forma como é apresentado para a gente na televisão, né? Uma vista por cima. Se a gente quer determinar a posição de cada uma dessas partículas, cada um desses jogadores aqui, agora não é suficiente a gente convencionar um único eixo de sistema coordenado, porque isso aqui é um sistema que acontece em duas dimensões. Os jogadores eles têm a liberdade de ir tanto para frente e para trás nesse sentido, como se movimentar na lateral nesse sentido aqui também. Então, o que a gente precisa fazer para saber determinar a posição de alguma coisa? A gente precisa de um ponto de referência, assim como precisava antes. Precisa de um eixo coordenado, que eu posso chamar de eixo do x, assim como a gente fez antes, só que agora eu preciso de um eixo extra, que é o eixo do y, perpendicular ao eixo do x. E com esses dois eixos coordenados, eu consigo determinar agora a posição das partículas. Note que a posição das partículas agora, elas são dadas por dois números. Um valor de x, que é o valor correspondente aqui na horizontal, e um valor de y, que é o valor correspondente à posição aqui na vertical. E que para cada instante de tempo, a partícula vai estar numa localização diferente, mas em qualquer ponto desse plano, ela vai ter tanto um valor de x quanto um valor de y. Então as coordenadas são agora determinadas por dois números, um par de números, né? Um valor de x e um valor de y. Então, esse é o sistema de coordenadas cartesianos usual para localização, para posicionamento em duas dimensões. Então, nós temos os eixos x e y, da forma como convencionalmente a gente encontra por aí. O eixo do x na direção horizontal, apontando para a direita, e o eixo do y na posição vertical, apontando para cima. A origem do sistema de coordenadas é o ponto de encontro aqui do cruzamento entre esses dois eixos, né? Agora, determinar a posição de uma partícula significa, então, dizer qual é o valor do x dessa partícula e qual é o valor do y dessa partícula. Mas, equivalentemente, eu posso associar a posição desse objeto não a um par de números, mas a um único elemento, a um único objeto matemático que é um vetor, que é o vetor posição. O vetor posição é esse vetor que ele tem a origem na origem do sistema de coordenadas e a extremidade no ponto em consideração. Então, determinar a posição de uma partícula em duas dimensões significa determinar quem é o vetor posição, que é esse vetor desenhado em amarelo aqui. A gente representa por R de t. Por que R de t? Porque quando a gente for estudar o movimento, em diferentes instantes, a partícula pode estar em posições e lugares diferentes, né? Então, eu já vou adiantar que esse vetor posição aqui ele vai ser um vetor que depende do tempo. A coordenada x e a coordenada y desse vetor eles vão variar com o tempo. Tá? É muito usual também e conveniente nós definirmos dois vetores que na verdade a gente costuma chamar de versores
para o sistema de coordenadas, que são esses dois desenhados aqui em rosa na figura, que são os versores x chapéu e y chapéu. O que isso significa? Quando eu represento um vetor por um chapéuzinho e não por uma flechinha, né? Como, ó, aqui a gente tem uma flechinha, aqui a gente tem um chapéuzinho. Esse chapéuzinho é para indicar que isso aqui é um vetor especial. Ele é um vetor cujo comprimento dele é igual a 1. Então, o comprimento do vetor x é uma unidade. Da mesma maneira, o comprimento do vetor y é uma unidade também. Então, os dois têm o mesmo comprimento, porém, cada um deles aponta numa direção diferente, né? O x aponta na direção positiva do x, na horizontal para a direita, enquanto que o y chapéu na direção vertical para cima. E qual que é a importância desses dois versores aqui? Porque eu posso reescrever o vetor posição, que é o vetor r, como sendo uma combinação linear dos versores x chapéu e y chapéu. Então, olha só, se o vetor r ele tem essa componente horizontal que vem até essa posição aqui, ó, esse aqui é o valor horizontal do vetor posição, né? Dado por um número x. Então, na horizontal, ele tem um vetor cujo comprimento desse vetor é x de t. E na vertical, ele tem uma componente cujo comprimento dessa componente é y de t. Então, a forma mais geral para a gente escrever esse vetor posição é da maneira como aparece escrito aqui do lado. Ó. Ele é uma componente na direção x mais uma componente na direção y. Da maneira como está representado aqui, x chapéu e y chapéu são dois versores fixos. São dois vetorzinhos, né, que são fixos, eles não variam com o tempo nunca. Quem que varia com o tempo é o comprimento de cada componente, que é um número que aparece multiplicando os versores aqui, o x de t e o y de t. Então, esses dois versores aqui, ó, o x chapéu e y chapéu, eles são iguais em módulo, né? Os dois têm módulo igual a 1, mas não são iguais como vetores. Cada um deles tem uma direção diferente, então eles não são iguais, mas eles têm o mesmo comprimento, tá? Outra coisa importantíssima é que esse aqui é um sistema de coordenadas cartesianos onde os eixos x e y eles formam um ângulo de 90 graus entre si. A gente poderia definir um sistema de coordenadas onde o eixo x e y formasse um ângulo arbitrário, não necessariamente 90 graus. Mas é muito mais conveniente a gente trabalhar com um sistema de coordenadas ortogonais, da maneira como é representado aqui. Significa que os versores que ditam as direções para a gente, o x e o y, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Matematicamente falando, a gente representa o fato de dois vetores serem perpendiculares por essa operação. Quando o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, dá zero como resultado, significa que esses dois vetores são perpendiculares. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre produto escalar mais à frente, mas por enquanto eu gostaria que a gente lembrasse disso daqui, que quando dois vetores são perpendiculares, o produto escalar entre eles é igual a zero. Por fim, o vetor posição R, ele tem um comprimento, né? E o comprimento desse vetor, sem se preocupar agora para a direção e o sentido do vetor, o comprimento que ele tem é essa distância entre a origem do sistema de coordenadas até o ponto em consideração. Mas, pensando que isso aqui é um triângulo retângulo que aparece na figura, onde a base do triângulo retângulo vale x e a altura aqui vale y, usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular o comprimento do vetor r de acordo com essa expressão, né? O módulo do vetor r, que a gente representa só por r sem a flechinha, né, é dado por essa expressão que vem do teorema de Pitágoras. Muito bem, e como é que isso se aplica então na descrição do movimento de alguma coisa? Porque aqui a gente só estava falando da posição de uma partícula que está parada num ponto, né? Vamos pensar agora de um objeto que se movimenta. Então, tem essa bolinha aqui laranjada, ela representa o movimento de alguma coisa. Essa linha tracejada representa a trajetória que o movimento dessa partícula tem. Então, essa partícula está fazendo esse movimento aqui. Em cada instante de tempo, a partícula vai estar numa posição diferente ao longo desta linha. Bom, seja lá o que for essa linha, essa curva, é uma curva que é planar, né? Eu consigo desenhar ela no plano. Então, um sistema de coordenadas planar dá conta de descrever o movimento desse objeto.
Eu sei que num determinado instante de tempo, que eu vou chamar aqui simplesmente de t, a posição da partícula é dado pelo vetor posição r de t, que é esse representado aqui na figura. E isso sempre em relação a um ponto de referência, que é a origem. Então, a origem que a gente está considerando é esse ponto aqui que eu desenhei aqui para marcar o ponto de referência. Num instante de tempo posterior, a partícula, se a gente pensar que está andando para a direita, né, a partícula vai estar numa outra posição aqui. Se a gente esperar um pouquinho de tempo, ela vai estar em outro lugar. Então, num instante de tempo t mais ΔT, a posição da partícula não vai ser mais esta, e sim esta daqui, que é representado por outro vetor. Esse outro vetor aqui na figura. Note que esses dois vetores são claramente diferentes. Eles têm direções diferentes, eles têm tamanhos diferentes, eles são diferentes. Então, cada vetor posição representa a posição da partícula num instante de tempo específico. Agora, quando a partícula sai de um ponto e vai até um outro ponto, se a gente pensar que esse aqui é o ponto inicial, esse aqui é o ponto final, ela acabou andando um pouquinho, né? Essa quantidade que a partícula desloca ao longo do caminho é o que a gente chama de deslocamento. Então, o deslocamento que eu vou representar aqui por ΔR é a diferença entre a posição final com a posição inicial. Analogamente ao que a gente fez lá no caso unidimensional, né? O deslocamento era a posição final menos a posição inicial. Então, olha só. O ΔR aqui, que agora é um vetor, ele é o vetor que é a posição final menos a posição inicial. Se a gente fizer a soma vetorial desses vetores, a gente vê que essa expressão aqui ela se satisfaz, né? Ó, vetorialmente falando, esse vetor R com mais esse ΔR aqui tem que dar como resultado o R de t mais ΔT, que é exatamente o que está escrito aqui, só que o R de t está do outro lado da equação, né? Então isso aqui representa o deslocamento da partícula, o vetor que diz da onde que ela saiu até onde que a partícula chegou. Se eu sei como representar o deslocamento de uma partícula vetorialmente agora, porque agora eu tenho mais de uma dimensão, eu sei também como calcular a velocidade vetorial média. Como é que a gente calcula a velocidade média? É o deslocamento por intervalo de tempo, né? Só que a única diferença é que agora o deslocamento para a gente é um vetor. Então a velocidade vetorial, a velocidade média também vai ser um vetor, tanto a gente chama velocidade vetorial média, né? E a gente pode representar dessa maneira, né? O velocidade média é o ΔR vetor agora por ΔT. Mas olha que interessante. Vamos fazer essa continha, né? Quem que é ΔR? Vetor deslocamento. É a posição final menos a posição inicial. Mas lembrem-se que o vetor posição ele tem uma componente na direção x e uma componente na direção y. Então, ó, esse primeiro cara aqui, só o r de t mais ΔT, eu vou substituir pelas componentes x e y dele, que é o que aparece nesse primeiro parênteses. Menos, agora o vetor posição no instante de tempo t. Substituindo pelas componentes x e y, são as componentes x e y. Mas aí eu consigo juntar componente x com componente x, componente y com componente y, fazendo essa separação, eu fico com essa expressão aqui embaixo. Então, note que eu tenho a seguinte coisa. A velocidade média ela tem uma componente na direção do eixo do x, mais uma coisa na direção do eixo do y. Quem é essa componente na direção do eixo do x? É o deslocamento que a partícula efetua só na direção x. Esse aqui é o deslocamento que a gente tinha discutido lá atrás, quando a gente falou do movimento de uma dimensão, né? É o x de t mais ΔT menos o x de t. Então, é o ΔX isso daqui. Da mesma maneira, na direção y, nós temos o y de t mais ΔT menos o y de t, ou seja, um ΔY. Então, essa expressão ela pode ser reescrita ainda como ΔX por ΔT na direção x, ΔY por ΔT na direção y. Ou seja, o vetor velocidade média vai ser a velocidade média na direção x mais a velocidade média na direção y, que é o que a gente escreve aqui embaixo, né? Então significa que o vetor velocidade média ele funciona e se comporta
de forma idêntica à velocidade média escalar que a gente trabalhou lá atrás, só que componente a componente, né? Como é que a gente entende o que acontece com o vetor? Entendendo o que acontece com cada uma das componentes. Só que o que acontece com cada uma das componentes é idêntico ao que acontece no caso unidimensional, que é o caso que a gente tratou lá atrás. Velocidade instantânea. De posse da velocidade média, como é que a gente calcula a velocidade instantânea de um módulo? A gente pega um limite do intervalo de tempo indo para zero. Então, quando esse intervalo de tempo começa a ficar muito pequenininho, essa razão aqui se transforma nessa operação que a gente conhece por derivada, né? Eu já sei que a velocidade média vetorial, né, é dado por essa expressão aqui, ó, foi o que eu calculei no slide anterior. Agora, no limite de ΔT indo para zero, esse termo aqui, ó, ΔX por ΔT, quando ΔT vai para zero, é a derivada do x em relação a t. Da mesma maneira, ΔY por ΔT, quando ΔT vai para zero, é a derivada do y em relação a t, né? Isso porque o limite ele tem essa propriedade de que o limite da soma é a soma dos limites, né? Então, o limite dessa soma vira a soma dos dois limites. Cada um desses dois limites aqui é uma derivada, uma na direção x e outra na direção y, e nós obtemos finalmente que a velocidade instantânea ela pode ser calculada pela derivada da posição. Mas de que maneira? Na direção x é a derivada do x, na direção y é a derivada do y. Então isso dá pra gente a velocidade instantânea vetorial. Tá? Só para a gente dar nomes, esse primeiro termo aqui, dx dt, é o que a gente costuma chamar de velocidade na direção x, né? É a rapidez com que o x varia. Enquanto que dy dt a gente costuma chamar de vy, que é a velocidade na direção y. Então, só para constar as componentes aí. Com aceleração acontece análogo, né? ΔV por ΔT, a gente a variação do vetor velocidade no intervalo de tempo é o que a gente chama de aceleração, só que agora a gente precisa lembrar que a velocidade é um vetor, que é o vetor que a gente calculou aqui atrás, né? Então, calcular a aceleração média significa calcular a diferença do vetor velocidade num instante de tempo, fazendo esse instante de tempo ir para zero depois para achar a aceleração instantânea, né? Então, se a gente fizer essas continhas, ó, quem que é ΔV? É a velocidade no instante final menos a velocidade no instante inicial. Só que cada uma dessas velocidades que aparece aqui pode ser reescritas em termos das suas componentes. Então, esse primeiro termo aqui tem uma componente na direção x e uma componente na direção y, menos o segundo termo, uma componente na direção x e uma componente na direção y. Junta os termos de x com x, y com y, e novamente a gente chega numa expressão, que é essa daqui, onde a gente consegue perceber que a aceleração média é a variação da velocidade, aliás, é a aceleração média em cada uma das componentes, né? Ó, a variação da velocidade na direção x no intervalo de tempo é o que a gente chama de aceleração média, mas isso na direção x. A mesma coisa para a direção y. Se a gente toma um intervalo de tempo de ΔT indo para zero, essa variação, essa razão aqui se transforma na derivada. Então, a expressão anterior que a gente tinha escrito lá atrás permanece, mas no limite de ΔT indo para zero, lembra que eu posso escrever como limite desse mais o limite desse, esses termos se transformam em derivadas, né? É a definição da derivada. Então, a aceleração instantânea é a derivada da velocidade na direção x, mas só a componente horizontal da velocidade, mais a derivada da componente vertical da velocidade na direção y. Então, isso fornece para a gente o vetor aceleração, que se comporta de maneira análoga à cinemática escalar, só que com várias componentes agora.